Bom dia, graça e paz, mais um dia de pão diário. E continuando na Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25. Tradução King James. Versículo 23. Todavia, não é somente para ele que as palavras, abre aspas, isso lhe foi atribuído como justiça, fecha aspas, foram registradas. Mas igualmente para todos nós, a quem Deus considerar justificação. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, e Jesus, nosso Senhor. Versículo 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus. Texto maravilhoso, né? Amados, então nós vemos aqui que dentro da Epístola aos Romanos, capítulo 4, Paulo fala sobre Abraão como exemplo de fé. No capítulo 3, nós vemos a questão sobre a justificação que somente é pela fé, e agora nós vemos trazendo então a teologia no contexto judaico para que os irmãos em Roma, que são judeus, que estavam literalmente achando que eram mestres de cegos e ignorantes, e de fato ele mostra que as promessas de Deus está relacionada ao compromisso, à fé que Abraão teve antes mesmo da circuncisão, antes mesmo da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés veio posteriormente, né? E diante disso, o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, fala que Abraão foi justificado pela fé, né? Ou seja, a fé dele foi, na verdade, o que trouxe para ele a esperança, a promessa e a justificação, porque ele creu antes mesmo de qualquer sinal físico feita pela vontade do homem. Na verdade, Abraão já tinha sido justificado. E o apóstolo Paulo traz essa questão porque os irmãos de Roma, os judeus, irmãos de Roma, que era uma igreja que podemos compreender, constituída de judeus, cristãos e também gentios, nós víamos então que esses irmãos judeus, que já não tinha mais templo, não tinha mais referência em Jerusalém, mas então a referência agora sobre palavra de Deus seria talvez esses irmãos judeus em Roma, que na verdade eles eram mestres, conhecedores da lei, conhecedores não só conhecedores, mas também descendentes de Abraão, e diante disso talvez a igreja de Roma considerava eles como uma referência sobre santidade, piedade, mas de fato o apóstolo Paulo eviscera literalmente sobre eles e coloca a responsabilidade deles, que neles, em razão não só de ter a lei de Moisés, como ter a descendência de Abraão, isso não é uma garantia que eles eram literalmente salvos em Cristo Jesus, pois não havia nos seus corações fé como o de Abraão. E aí ele traz esta referência de Abraão porque é muito importante em razão desses irmãos em Roma que eram judeus, para demonstrar que Abraão, de fato, dentro da teologia, no sentido do Antigo Testamento, Abraão, ele foi justificado não pela lei de Moisés, não foi justificado não pela circuncisão, mas de fato foi justificado por causa da fé. Se o pai Abraão foi justificado por causa da fé, assim logo também nós temos que seguir o mesmo caminho, pois somos descendentes dele, de acordo com as promessas de Deus. E outro fato importante, diante do que estamos estudando, é que as promessas de Deus, ela não está intrinsecamente engessada na lei. A lei, ela comentou sobre a promessa, a lei comentou sobre a aliança, mas ela não tem nenhuma relação com a questão da promessa, da justificação através da fé. Então a lei, na verdade, ela só pontua o nosso pecado e nos condena à morte.
mas de fato a lei, assim como a lei, como os profetas, como o apóstolo Paulo já havia comentado nos capítulos anteriores, eles comentaram falando desta promessa. E esta promessa para nós podemos ver isto, que o apóstolo Paulo, ex-fariseu, estudou com Gamaliel, conhecedor das escrituras, era ex-fariseu. Literalmente, então, ele traz algumas referências bíblicas do Antigo Testamento, pontuando então aonde estaria inserido estas promessas. E ele inicia muito bem esta carta falando então sobre Cristo. Ele inicia o preâmbulo desta carta focando numa mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Ele trazia não mais a notícia ou o ensinamento de Moisés. Ele não trazia mais a questão da letra da lei no sentido do judaizante, do judaísmo, mas agora ele vem falando da graça. A graça de Deus, a cariz, né, que nos traz shalom, a paz de Deus. Então, diante de tudo isso que nós estamos argumentando, pautado naquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando de forma teológica, direta e objetiva, nós vemos aqui que nesse texto o apóstolo Paulo literalmente então traz para nós também a ideia, já que Abraão foi literalmente justificado não pela circuncisão e nem pela lei de Moisés, mas sim literalmente foi justificado através da sua fé, a qual Deus o concedeu e encheu seu coração. E aí isso fica enfático quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, que a salvação, aqueles que se tornaram filhos de Deus, ela não é uma justificação pautada na vontade do homem. Não foi feito pela carne, ou seja, não foi constituída pela questão de DNA, de descendência, não foi constituída por uma vontade humana ou do homem, mas de fato pela vontade de Deus. Então somente aqueles que receberam a Cristo, creram em Cristo, é que podem então se tornar filho de Deus. E isto é esclarecido, quem traz isso para nós é o próprio Cristo e o Espírito Santo. É Ele que na verdade testifica em nosso coração a respeito de tudo isso. Então quem está em Cristo pode ser literalmente justificado em Cristo Jesus. E aí nós vemos aqui no texto, no versículo 23, quando ele diz assim: todavia não é somente para ele que as palavras isso lhe foi atribuído como justiça. O que o apóstolo Paulo está trazendo é que a atribuição da justiça, ela não está somente relacionada a Abraão, mas está ampliada a todos aqueles que são descendência através da fé. Ou seja, essa justiça ela foi difusa, ampliada, alcançada a todos que possam crer em Jesus Cristo. Lembrando que o apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 16 e 17, diz que o evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, de todos aqueles que creem. Qual é o critério? Qual é a condição daqueles que foram justificados, salvos e se tornaram filhos de Deus? É que eles venham crer em Jesus Cristo. De fato, isso desmonta toda a característica religiosa, litúrgica, legalista da letra da lei de Moisés. Paulo agora ele não fala, não defende mais a questão da lei de Moisés, mas agora de fato ele utiliza da lei de Moisés para pontuar quem seria a promessa, quem seria o motivo de nós estarmos aqui nesta manhã estudando, conhecendo a respeito sobre a salvação. Então essa atribuição de justiça, ela não está relacionada somente a Abraão, iniciou em Abraão, mas ela foi difusa, ela foi ampliada, ela foi distribuída para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É essa a questão da salvação. Então veja, nós estamos agora falando mais sobre uma questão teológica, tá? Nós não estamos falando literalmente, é uma questão teológica bíblica mesmo, onde mostra que Abraão foi justificado pela sua fé e aqueles também que são justificados pela fé
tornaram-se descendentes de Abraão, e se nós se tornamos descendentes de Abraão, temos a herança como filhos de Deus. Então isso tudo é maravilhoso dentro desse contexto extraordinário a qual o apóstolo Paulo, aqui no livro aos Romanos, traz e esclarece isso à igreja de Roma. Voltando então para o versículo 24. Mas igualmente para todos nós, então Paulo mostra que esta justificação foi ampliada, difusa, a quem Deus concederá a justificação. Lembrando que essa ampliação de justificação é somente para aqueles que creem em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz: a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Uma coisa importante que nós precisamos entender e que a justificação, ela literalmente entrou em vigor e diante disso ela foi demonstrada como uma exigência, um critério de Deus e que de fato ela foi definitiva, é quando Cristo então literalmente se entrega à morte. Primeiro, a morte não tinha poder sobre Cristo, porque Cristo na verdade não tinha pecado. Então diante disso, mesmo na paixão de Cristo, no sofrimento que Cristo foi andando, todo o processo, ele já era para ter morrido muito mesmo antes de chegar à crucificação. Mas de fato, ele não morreu porque a morte não tinha poder sobre a vida dele. Então, em hipótese alguma, a morte poderia tomar a vida de Cristo. É diferente de nós que somos pecadores. Literalmente estamos fragilizados em razão do pecado, e o pecado ainda traz para nós a morte física, mas temos a promessa da vida eterna com Cristo e ressuscitar com Ele, já que logo Ele deu o início a esta justificação ali na cruz do Calvário. Então é importante que quando nós falamos sobre justificação e salvação, reconhecemos o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Então veja, a morte não podia ter furtado a vida de Cristo, mas literalmente Cristo, então, ele se entrega à morte. E quando Cristo se entrega à morte, e nós vemos toda aquela manifestação teofânica, a qual os céus entrou em trevas, há um grande terremoto, o vento do templo se rasga de alto a baixo, alguns santos ressuscitam. Tudo isso são fatos e evidência que o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Cordeiro Santo, imaculado, literalmente estava recebendo sobre si a ira de Deus sobre todos os nossos pecados. Deus estava literalmente fazendo justiça, requerendo então ali o sangue do Cordeiro para expiar os nossos pecados, para redimir os nossos pecados, para que hoje nós possamos ser justificados através da fé. E por isso que ele continua dizendo: a nós que cremos naquele que ressuscitou. Por que ressuscitou? Dos mortos. Ele foi o único, na verdade, o primeiro a ressuscitar de forma gloriosa, ao ponto de retornar ao céu, e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Então veja, o reconhecimento da morte física, e por isso que João, na carta de João, diz que aquele que está em Cristo, ele reconhece que Cristo veio em carne, porque é fato para demonstrar que Cristo não era um fantasma, mas de fato ele era homem, 100% homem, 100% Deus. Então Jesus Cristo literalmente foi morto, porque ele se entregou à morte. E diante disso Deus então fez justiça. Deus aplicou a sua ira literalmente sobre seu filho. E o sangue do Cordeiro foi o alto preço que foi pago para a justificação dos nossos pecados. Lembrando, amados, não foi alguns pecados, foram para todos os pecados. É o que ele confirma então no versículo 25. Olha o que ele diz. Ele foi entregue. Quem é ele? Cristo. Ele foi entregue à morte. Cristo se entregou à morte para pagar todos os nossos pecados. Todos nossos pecados. O pecado da questão adâmica, o pecado original e a questão do pecado diário que a gente possa cometer. Então Jesus Cristo foi entregue à morte para pagar todos os pecados. Precisamos entender que se estamos em Cristo, literalmente, os nossos pecados
foram apagados, nossos pecados foram expiados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Veja, a justificação, ele enfatiza essa questão completa porque a ressurreição de Cristo, ela não precisa de complemento. Ela não precisa da lei de Moisés, ela não precisa da guarda do sábado, ela não precisa da circuncisão, ela não precisa pagar nenhum preço, ela não precisa e não depende de nada na questão horizontal humana que o homem possa fazer para complementar a justificação para que possa ser salvo. Veja, a ressurreição de Cristo torna a justificação plena, completa, ou seja, está definido, é eficaz, é claro que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, de fato, muitas pessoas ainda acham que podem contribuir para a salvação. É claro, amados, que diante desse contexto maravilhoso que estamos aprendendo, entendendo que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, não há pecado, porque todos os pecados foram expiados, redimidos, e a ressurreição de Cristo nos garante esta justificação plena, a qual não há necessidade de nenhum complemento humano para que possamos ser justificados. Ou seja, em Cristo a salvação é completa. Então eu não dependo de uma denominação, eu não dependo de liturgia, eu não dependo de regras da lei, eu não dependo da circuncisão, eu não dependo de sinais, eu não dependo de mais nada. A minha dependência é exclusiva em Cristo Jesus. E aí, de fato, Paulo então conclui dizendo: o justificado, aquele que não tem mais nenhum pecado, tem paz com Deus. Shalom com Yeshua, ou com Deus, com Yahvé, como você queira, como Jeová. Então, literalmente, o justificado, ele tem paz com Deus. E é claro, não vai ficar nesse contexto. Parece que, na verdade, nós não temos mais, literalmente, pecados nenhum. E, de fato, não, porque estamos em Cristo Jesus. Cristo pagou todos os nossos pecados e somos plenamente justificados através da ressurreição de Cristo. Por isso que mais para frente você vai ver que Cristo fala: se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Amados, precisamos entender que esta palavra, a qual o apóstolo Paulo traz para nós em Romanos capítulo 4, e traz como exemplo Abraão, como um exemplo de fé, o pai da fé para nós, que foi justificado através para que ele pudesse alcançar a promessa, e essa promessa passou para nós como herança, precisamos literalmente descansar nele. É claro que é evidente, amanhã nós vamos pecar? Vamos, pode acontecer de pecarmos, podemos fazer alguma coisa que desagrada a Deus? Podemos, mas de fato precisamos constantemente estar nos limpando. Você vai ver isso lá em João 15, quando Jesus Cristo fala assim: vós já estáis limpo pela palavra, e para que vocês possam dar mais fruto, então eu continuo limpando. Então essa limpeza, essa regeneração, esta santificação, ela vem de Deus. Ela não vem de nós, não vem da nossa vontade. A nossa vontade é pecar, a nossa vontade é fazer a vontade da carne. Por isso, então, que ele diz, nós vamos ver isso em Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente vai entender tudo isso mais para frente. Paulo vai esclarecer um pouco mais e você vai ver que a nossa liberdade na graça, ela não dá ocasião para que nós venhamos pecar. Pelo contrário, a nossa liberdade na graça, que o Espírito Santo trabalha em nosso coração, ele nos liberta, ele nos livra do pecado, ele nos auxilia em nossas fraquezas. Nós vamos ver isso mais para frente e você vai compreender. Então eu quero que você não perca nenhum capítulo a respeito disso, porque de fato é extraordinário esse ensinamento que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo podemos compreender sobre a salvação. E você vai entender como você nunca pode perder a sua salvação, porque a salvação de Cristo, ela perdoou todos os nossos pecados, e na ressurreição de Cristo nós temos a plena justificação em Deus, porque estamos em Cristo, e isso traz para nós paz com Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia.
Este ensinamento ao qual o Senhor tem nos ensinado, nos levado a compreender esta palavra. Não ficou só apenas a justiça para Abraão, mas através de Cristo Jesus alcançamos a justificação, através da ressurreição de Cristo. É no pecado nosso que foi castigado em Cristo através da morte, a qual Cristo se entregou à morte para que então tu pudesses aplicar a tua ira, a tua justiça sobre os nossos pecados. E através da ressurreição, então, entendemos que a plena justificação nos leva a ter paz com Deus. E isso traz para nós um descanso, isso nos traz para nós uma esperança, porque as promessas de Deus em relação à salvação, elas não estão inseridas na lei, mas, de fato, estão inseridas na videira. E a videira é o que dá fruto, é a videira que nos dá vida. E esta videira é Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós chegamos adiante de Ti através da graça. Nós chegamos diante de Ti através do Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual, na verdade, expiou os nossos pecados, redimiu os nossos pecados. É claro que muitas vezes temos algumas dificuldades em lidar com os nossos pecados diários, mas o Teu Espírito, como diz Romanos 8, ele nos auxilia em nossa fraqueza. Não só auxilia em nossa fraqueza, mas ele intercede por nós. E por isso, Senhor, não estamos sós. Sabemos que o Teu próprio Filho, que está à Tua destra, ele intercede por nós. É diante disso, Senhor, que nós descansamos. É diante disso que nós temos a esperança, porque não vemos pelos próprios olhos carnais, mas cremos naquilo que os olhos carnais não podem compreender, mas que o conhecimento, a iluminação do Espírito Santo através da Tua palavra, podemos entender que fomos justificados e nenhuma condenação, então, há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois estamos sendo auxiliados pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e que nos guia em toda a verdade, que é Cristo Jesus. Por isso, Senhor, venha se revelar a cada um de nós, a compreender esta palavra maravilhosa, a qual tem justificado todos os dias e colocado em nosso coração para descansar em Ti. Por isso nós cremos, por isso nós adoramos, por isso nós Te exaltamos, porque compreendemos, não só por nossa vontade, porque a nossa vontade ela é pecadora, a nossa vontade nos leva a distante de Ti, mas a Tua vontade, por isso que o apóstolo Paulo fala que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, porque o Espírito Santo transforma a nossa mente a compreender a graça de Deus através da justificação que só há somente em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua grande salvação, a boa notícia, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos digam amém. Um ótimo dia. Fica com Deus. Paz.